Pseudo-estudo. Pseudo-estudo. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, estava lendo esse livrinho aqui, sempre gosto de trazer para vocês minha experiência, aliado também às coisas que eu vou lendo, e nesse livro eu achei algo muito interessante, que é pseudo-estudo. Pseudo-estudo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Não sei se vocês já perceberam que a nossa mente, ela, ao longo do tempo, ela é treinada, a nossa habilidade mental é para coisas curtas, tarefas curtas. A nossa vida são tarefas curtas, são habilidades que você precisa de coisas que você precisa fazer rapidamente, né? A maioria das coisas assim, você pega um carro, precisa de habilidade de dirigir, se concentrar durante um tempo para ir para o emprego, para ir para um determinado local. Ou então você vai fazer alguma atividade em casa. Então isso consome pouco tempo. Geralmente as nossas atividades do dia a dia são atividades que consomem pouco tempo. E estudar para concurso é uma atividade que consome mais tempo. Então as tarefas, elas são tarefas mais longas, são tarefas mais elaboradas, digamos assim, tá? Só que quando a gente vai entrar em aspectos e tarefas maiores, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que você tem uma dificuldade maior em focar por mais tempo. Você tem uma dificuldade maior de ficar focado naquilo. Tem ou não tem? Digam aqui pra mim, tem ou não tem? Né? Segundo, você ficar durante muito tempo em uma determinada atividade, como estudo, dá uma fadiga mental. Dá também uma fadiga mental. Isso é verdade, tá? E cada vez que o tempo passa, vai ficando mais e mais difícil se concentrar, tá? Vai ficando mais e mais difícil se concentrar. E aí eu pergunto, quando você está dentro dessa situação, estou gravando a live, não se preocupe não. Quando você está dentro dessa situação, qual é o modelo comum de estudo? Qual é o modelo comum de estudo? O modelo comum de estudo é um estudo que realmente, exatamente o que está aqui nesse livrinho, tá? Que é o seguinte, olha, você vai ficar muitas horas estudando. Ponto número 1. Ponto número 2. Muitas vezes você vai querer, para se sentir que você está se esforçando, está fazendo o que precisa ser feito, você vai tentar ir além do seu limite, né? Então as pessoas têm um limite, mas você quer ir além do seu limite, tá? E também, nesse tipo de estudo, como você fica muito tempo estudando, quer ficar muito tempo estudando, seu foco ele oscila. Então você está com foco, não está com foco, aí para um pouco, aí pensa, aí volta, aí lê, esqueceu o que leu aqui, né? Esqueci o que eu li, volta um pouco. Então seu foco ele oscila, ele não é um foco assim, de águia, né? Olhei e vou até o fim. Não, tá? E esse estudo, ele é um estudo em que você, apesar de você estudar, muito até, você produz pouco. Você produz pouco. É um estudo de baixa intensidade por um longo tempo. Então, sua intensidade é baixa, mas por um longo tempo. Esse é o que o livro traz aqui. Uma tradução minha, né? Pseudo-estudo, né? Ele bota pseudo-trabalho, mas no sentido de estudo aqui. Então, pseudo-estudo. Então, mas se isso é um pseudo-estudo, o que é que eu precisaria fazer para ter um estudo de verdade? Não fosse um estudo, digamos assim, um estudo mequetrefe, né? O que é que eu precisaria ter para esse estudo ser de verdade? Para esse estudo ser de verdade, ele precisa ser voltado, tá? Para uma velocidade, tá? Eu até anotei aqui a frase. É uma habilidade de estudar o que você se propôs, tá? Então você vai estudar o que você se propôs de forma rápida, mais rápido possível, com o mínimo de esforço. Mais rápido possível e com o mínimo de esforço, tá? E para você fazer isso, você vai precisar maximizar a intensidade e o foco e minimizar o tempo. Olha que interessante.
Gerson, eu vou maximizar a minha intensidade e vou minimizar o tempo. É exatamente isso, tá? Você vai fazer um estudo de alta intensidade por menos tempo. Então não é por acaso que quando você está estudando e passa de 1 hora, você precisa de um descanso. Então é comum você fazer um estudo, seria interessante você fazer um estudo de 50 minutos, por exemplo. Estou fazendo um estudo de 50 minutos para os 5, 6, 10 minutos, 8 minutos, tá? Mas os 50 minutos que eu estudei de forma muito intensa e muito focada. Depois disso, estudos comprovam que a sua capacidade de atenção, de retenção, de concentração vai cair muito. Então você dá uma parada. Se dá uma parada, dá um descanso. Tá? Eu fazia isso na minha vida. Tá? Quando eu estudava assim, Gerson, você estudava quanto tempo para passar na defensoria? Eu estudava por dia de 3 a 6 horas. 3 a 6 horas. Então, para eu estudar 3 horas, eu estudava 1 hora, descansava um pouco, depois estudava mais 1 hora, descansava um pouco, e em outro horário estudava mais 1 hora e descansava um pouco. Então, essa é a pergunta. Tá? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como eu vou ser intenso e ter foco, mas e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo fazer isso num curto espaço de tempo. O maior desafio aqui de todos é o maior desafio de todos aqui é que inclusive foi o meu e tá aqui no livro também. Se vocês quiserem, né, saber qual foi o livro, onde é que eu estou tirando essas informações é essa aqui, mas eu estou aliando o que tem no livro junto com a minha experiência, tá? E o maior desafio em relação a isso tudo, vou mostrar aqui para vocês, né? Exatamente isso aqui. É o grifo aqui. Depois eu falo um pouquinho sobre o resumo até. O maior desafio em relação a tudo isso é só é o seguinte: para fazer isso, tem grandes chances de que você vai procrastinar. Tem grandes chances de que você vai deixar isso para depois. Quanto mais difícil a tarefa, quanto mais você acha que não dá, que não pode, que é mais complicado, você vai tender a procrastinar. E você vai se perguntar, tá, tudo bem, Gerson. E como é que eu não procrastino? Como é que eu consigo fazer isso de forma focada, sem procrastinar, sentar lá e fazer o que eu preciso fazer? Pois essa é a nossa primeira aula da Maratona da Aprovação, que começa segunda-feira, dia 18, às 20 horas. Aniversário de 1 ano de minha filha. Dia 18 de maio de 2020, às 20 horas, vai ser a primeira live do desafio da Maratona da Aprovação. Gerson, o que é essa Maratona da Aprovação? Maratona da Aprovação são 14 lives, do dia 18 ao dia 31, todos os dias do dia 18 ao 31, às 8 horas da noite, aqui pelo Insta. A primeira vai ser sobre procrastinação. Tá bom? Então, se você quer participar, eu vou deixar um link aqui, tá? Para você se inscrever, tá? Se você tá no Insta, pode me mandar um direct, tá? Se você tá vendo depois a gravação, vai estar um link aqui para você. Você se inscreve, eu te aviso por e-mail e te aviso pelo Telegram. E-mail e Telegram. Tá bom? É isso na verdade. Tá joia? Aguardo você na Maratona da Aprovação.